Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitirmos uma palavra do Senhor Jesus, para meditarmos na palavra de Deus, esperando que cada um possa ser edificado. Desde já, agradeço a tua companhia, a tua participação e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. Eu convido a todos para lermos a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Nós vamos estar meditando do versículo 12 até o versículo 19. De Hebreus capítulo 3, versículo 12 até o versículo 19. Se possível, pegue a sua Bíblia, medite conosco. Você pode também participar, deixando a sua mensagem, seu comentário. Também pedido de oração. E pode também compartilhar. Convido você a compartilhar, divulgar a palavra, para que outros também possam ser alcançados e edificados. Hebreus capítulo 3, versículo 12 até o versículo 19, nos diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Crente ou incrédulo? Qual é a nossa posição? Nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus? São dois extremos, são dois caminhos. A palavra crente vem de crer. Todo aquele que crê é crente. Tiago, no capítulo 2, verso 19, diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios crêem. E estremece. Então, é importante nós entendermos a necessidade de não apenas sermos crentes, mas sermos também cristãos. Que ser cristão é ser seguidor de Cristo. Como em uma mensagem nós trouxemos a diferença entre crente e cristão, que significa cada um. E é importante nós meditarmos aqui o conselho do escritor aos Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que faz a pessoa se apartar do Deus vivo? É um coração mau, um coração infiel. Então o pecado ele começa no nosso coração. Assim como a santidade de Deus também começa no coração. E ela é externada através das nossas obras, das nossas palavras, através da nossa maneira de ser, de vestir, de andar, de falar, de viver. Nós vamos proclamar se temos frutos bons ou frutos maus. Nós estaremos demonstrando se nós estamos buscando a cada dia ou se nós estamos nos aproximando de Deus
ou se distanciando de Deus. E a palavra do Senhor nos exorta, dizendo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, o Senhor já havia predito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que faz o homem se afastar de Deus? Quando ele começa a olhar, voltar-se para a iniquidade, voltar-se para o pecado, e o pecado começa a entrar dentro dele. Então, os seus olhos começam a voltar para a lascívia, começam a voltar para a cobiça desta vida, para a ganância, para a riqueza, e vai se distanciando de Deus. E o seu coração, ele se torna mau. Perde o amor, perde a fidelidade para com Deus, se torna um coração infiel. Então o compromisso que ele assume com Deus já não tem mais importância. Não há mais fidelidade. E automaticamente as suas obras começam a expressar isso, e ele vai se apartando do Deus vivo. E o amor vai se esfriando. Isso nós temos visto no mundo. Hoje não se há nem aquele amor familiar, paternal, maternal, fraternal, entre a família, entre os pais, irmãos. Há um distanciamento no próprio seio familiar. Quantas vezes nós ouvimos os filhos que desprezam os pais, de pais que nem se preocupam em qualquer cuidado com os filhos? O amor vai se esfriando, não na igreja. Porque o que leva o esfriamento do amor é o pecado. Quando a pessoa diz servir a Deus, estar em fidelidade, e o amor se esfriou nele, porque ele está deixando a iniquidade tomar conta. O Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. O que é pecado? Todo tipo de desobediência. O amor vai se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que não deixar o amor se esfriar, que não deixar a iniquidade tomar conta. Profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado ou tapado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado separa o homem de Deus. E começa onde? No coração. Então nós temos que ter este cuidado. E a palavra do Senhor aqui em Hebreus continua dizendo: antes, não se aparte do Deus vivo. O teu coração não pode ser infiel, não pode ser mau. Antes, quer dizer, ao contrário, exortai-vos, encorajai-vos uns aos outros, todos os dias. Como é bom quando há aquela comunhão, aquela interação, mensagens de ânimo, de encorajamento, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quantos que quer tomar uma decisão ou quer se aproximar de Deus e deixa para amanhã? Diz: amanhã eu vou fazer um compromisso com Deus, amanhã eu vou buscar ao Senhor, amanhã eu vou consertar a minha vida. E quantos que se afastaram dos caminhos do Senhor e diz: amanhã eu vou me reconciliar, amanhã eu vou buscar ao Senhor, mas o amanhã pode nunca chegar para você. Então a palavra do Senhor nos diz, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia que o Senhor chama para conserto. Hoje é o dia que o Senhor chama para um renovo espiritual. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para fazer uma limpeza no nosso coração, uma purificação na nossa vida,
para nos aproximarmos de Deus. E nos diz aqui, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja, o que endurece o coração é o pecado. E a pessoa vai sendo enganada, vai sendo ludibriada com facilidades, com propagandas, com tantas coisas, discursos até bonitos, em que a santidade não é mais necessária, em que não precisa viver mais o evangelho puro, porque o importante é falar de Deus. E quando percebe, o coração já ficou contaminado pelo pecado, pela vaidade, pelo engano, e distanciou-se do Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então a pessoa passa a ser participante de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, se ele manter firme a confiança, não por um dia, por um mês, por um ano, mas até o fim. Cumpre-se o que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Mateus 24, versículo 13, que lemos. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ser perseverante, manter firme o princípio da nossa confiança. Crer na palavra de Deus não parcialmente, não uma mensagem de conveniência. Aquilo que me convém, então isso é para ser vivido, isso é promessa de Deus, bênção de Deus. Aquilo que não me convém não me serve, isso não foi para mim, isso foi para outra época, isso foi para outro tempo. Mas nos diz a palavra do Senhor que devemos manter firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação. O que foi a provocação? Deus tirou o povo da terra do Egito, tirou o povo de Israel da escravidão, tirou o povo de Israel de uma angústia muito grande, e guiou-os pelo deserto para que pudesse tomar posse da herança de uma terra que o Senhor havia prometido a eles. Mas endureceram o coração e provocaram a Deus pela incredulidade, provocaram a Deus pela desobediência, provocaram a Deus deixando de ouvir a mensagem do Senhor, voltando-se para o bezerro de ouro, fazendo o bezerro de ouro para guiar eles, deixando de confiar nas promessas de Deus, deixando de confiar na palavra de Deus, deixando de obedecer os ensinos do Senhor. E diz aqui o conselho: não endureçais o vosso coração. Deus fez maravilhas ali, Deus operou milagres. Antes deles saírem do Egito, viram as pragas que foram colocadas ali no Egito e que os egípcios sofreram. Viram a mão de Deus estendida, abrindo o mar posteriormente para que eles pudessem passar em terra seca. Mas logo depois esqueceram do que Deus havia feito e começaram a murmurar. Murmuraram porque queriam a água, ou porque outra ocasião, porque queriam um alimento diferente. O Senhor enviou o maná, enviou o alimento para que eles pudessem ter o sustento, mas reclamaram que queriam carne. E na trajetória do povo de Israel, quantas vezes nós vimos o povo de Israel levantando-se e murmurando contra Deus. O momento que era atendida as suas preces, logo depois esquecia-se do Senhor. Mas nós precisamos ter apenas como relatos para alerta nosso, e não o pecado a ser seguido como exemplo.
Então não endureçai o coração. E se nós olharmos os dias atuais, quantas maravilhas Deus tem feito, quantas curas, milagres, quanta bênção, quantas vezes o Senhor supriu a necessidade, quantos livramentos que o Senhor tem dado. E passa um tempo, nós esquecemos e estamos reclamando, estamos murmurando, porque queremos alguma coisa além e não somos atendidos de imediato. Então nós precisamos ter a cada dia simplicidade, pureza de coração. E diz ainda que a palavra do Senhor, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Josué, Calebe e aqueles que saíram menores de idade, que não tinham idade para a guerra, entraram na terra prometida. Porque ouviram e não endureceram o coração. Deram crédito à mensagem. Tantos exemplos na trajetória ali, com Josué, com Calebe, que foram fiéis à palavra do Senhor. E diz aqui uma pergunta para aqueles que conhecem a história. Mas com quem se indignou por 40 anos? 40 anos que o povo passou vivendo ali no deserto. E o Senhor se indignou. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Uma pergunta retórica, né? A gente poder entender aqui a história. Aqueles que pecaram, que viveram no pecado, que provocaram ao Senhor, que viveram na murmuração, que deixaram de crer na palavra de Deus, que deixaram de crer e esqueceram-se dos livramentos, das bênçãos que o Senhor tinha feito. Morreram no deserto. Não puderam herdar a terra prometida. E assim na trajetória, muitas vezes, do cristão, o Senhor tira ele do mundo, tira do pecado, revela a sua palavra, e no meio do caminho, antes de receber a herança final, antes de herdar a cidade celestial, ele perece. Por quê? Porque começa a deixar o pecado endurecer o coração. E ainda nos diz aqui o texto: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes. Nunca podemos esquecer que Deus, Ele ama de fato, Ele não bajula ninguém. E o amor sem justiça não é amor verdadeiro, é bajulação. E Deus não bajula, Deus é fiel, Deus, Ele é íntegro. E para viver com Ele tem que viver em integridade. Deus ama de forma incondicional. E às vezes nós confundimos. Este amor incondicional nos dá direito a fazer qualquer coisa e receber a herança eterna? Não. Ele ama incondicionalmente, que nos propõe a vida eterna. O Senhor, uma certa ocasião, disse ao povo: ponho hoje diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz: escolha o caminho da vida para que viva. Ele aconselha, ele preparou o caminho da salvação, mas deixou também o caminho da perdição para que o homem pudesse escolher. Qual deles você tem escolhido? Andar na desobediência e perecer? Ou andar na fidelidade e herdar a vida eterna? Entrar no descanso do Senhor. Entrar no repouso que o Senhor tem preparado para aquele que permanecer fiel até a morte. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade impede o homem, a mulher, de estar na presença de Deus, de entrar no repouso do Senhor, de ter o descanso do Senhor. Por isso a pergunta lá no início, fizemos para que cada um possa refletir: crente ou incrédulo? Qual é a tua condição?
A incredulidade impede a pessoa de chegar-se a Deus, impede de estar na presença de Deus. E nosso amado irmão Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que possamos guardar a palavra do Senhor. Basta ter decisão. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É decidir, é dar um passo, é tomar uma posição diante de Deus, e o Senhor vai fortalecendo. Ele também se chega, ele abre as portas, ele tira os embaraços, ele fortalece. Ele nos derrama, ele derrama em nós o seu Espírito, a sua graça, nos dá a direção e nos capacita para vivermos o seu Evangelho. É só chegar-se a Deus num coração puro e sincero. E eu convido a você, prezado irmão, prezado amigo, que ainda não se chegou inteiramente ao Senhor, que ainda anda com o coração duvidoso, chega-se ao Senhor. Hoje é dia de um compromisso firme com Deus. Hoje é o dia de receber a graça do Senhor. Hoje é o dia de buscar a certeza de salvação, a certeza de vida eterna. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Limpai as mãos. As nossas ações precisam ser purificadas. E de duplo ânimo, purificai os corações. Os nossos corações precisam ser purificados, não pode ser mau, não pode ser infiel, precisa buscar a fidelidade, a intimidade com Deus. E assim nós vamos nos preparando para estar eternamente com o Senhor na sua glória celeste. Que Deus continue abençoando a cada um. E aquele que está alicerçado, que o seu coração está firmado em Cristo, que vive a palavra do Senhor, nunca deixe que o seu coração se endureça. Mas ser fiel até o fim, porque a vida eterna é certa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Eu convido a todos para falar com Deus neste momento e que cada um possa se colocar diante do Senhor Jesus. Está orando a favor do irmão Ivan Sanches, a sua família, está buscando ao Senhor. Continuar orando também a favor do pastor Oswaldo, a favor do pastor José Ramos. Vamos continuar intercedendo. Está orando também a favor do Leandro, da sua família, né, sua esposa, os filhos, que o Senhor possa suprir as necessidades, dar saúde, dar a bênção, a direção. E enfim, os demais pedidos de oração que os irmãos se lembram, coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, por este momento em que passamos, ó Deus, meditando na tua palavra. Senhor Jesus, pela vida de cada família, a cada um que tem parado, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, ajuda, abre entendimento, Senhor, que os corações possam estar abertos, preparados, Senhor, para receber o teu evangelho e que possa, Senhor, unir-se a ti, Senhor, ser participante, ó Deus, do teu povo, ser participante, Senhor Jesus, do teu corpo. Meu Deus, estenda as tuas mãos e fortalece. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, os pedidos aqui mencionados, Senhor Jesus, e os demais que têm sido apresentados, ó Deus, nos grupos, também aqui pelo Facebook, Senhor Jesus, alcança cada vida. Ainda, Senhor, que muitas vezes não lembramos o nome de todos, mas o Senhor conhece a cada nome apresentado e a cada um que tem pedido as orações. Meu Deus, estenda as tuas mãos, supre as necessidades, abre as portas, Senhor, àqueles que estão desempregados, que estão passando por momentos difíceis. Senhor, dê saúde àqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, sofrendo, ó Deus, nos hospitais, muitas vezes, Senhor, nos leitos. Ó Deus, dê a tua graça e o teu poder. E abençoa, Senhor, aquele
que ainda não teve um encontro real contigo, aquele que não tomou, Senhor, um compromisso firme, aquele que ainda, Senhor, não tomou a decisão de estar, Senhor, firmado e vivendo o teu evangelho. Ó, Senhor, fortalece, estenda as tuas mãos e ajuda, Senhor, abra o entendimento e dê, Senhor, o renovo e que possam sentir, Senhor, a tua palavra, o teu chamado. Ó Deus, abençoa aqueles também que um dia receberam a invocação do teu nome e se distanciaram, Senhor, da tua palavra, deixaram, Senhor, o teu evangelho. Ó Deus, desperta, Senhor, para que possam retornar e ser, Senhor, libertos dos grilhões do pecado que tem prendido, Senhor, e levados para distante da tua presença. Ajuda, Senhor, para que possam regressar num compromisso firme, ó Deus, e estar preparados, Senhor, para estar contigo. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e descanso. Senhor, livra dos males, das enfermidades, livra, Senhor, dos perigos, e se lhe apraz, ó Deus, fala conosco ainda através das visões da noite. Guia-nos para que em tudo e em todo tempo possamos fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos e te agradecemos por tudo. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos que têm participado, deixado a sua mensagem, que têm compartilhado, todos que têm parado para ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Convidamos também para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Quarta, sábado e domingo, às 19h30. Estamos ali reunidos na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Também lembrando que neste próximo sábado, dia 12, não haverá culto aqui em Votorantim. Os demais dias, culto normalmente, às 19h30. E você é nosso convidado para participar conosco. Também, se tiver alguma dúvida com relação à palavra, desejar estudo, desejar mais conhecimento sobre a vontade de Deus, as Escrituras, estamos à disposição. Deixa-nos a sua mensagem e teremos prazer em te responder. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, permitindo o Senhor Jesus na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.